Bom dia, meus sortudos! Terça-feira chegou, dia 15 de agosto. Estamos aqui para poder falar sobre a alegoria da parábola, alegoria ou parábola, né? Afrodite, bom dia! Afrodite, Lingerie Sex Shop, bom dia! Porque eu já falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas é o Sex Shop Afrodite. Bom dia, minha princesa. Hoje nós falaremos sobre a parábola da cordeira, ou as lições, né? Hoje nós teremos 7 lições, aprenderemos as 7 lições da alegoria da cordeira, que está lá em 1 Samuel. Primeira não, na verdade é primeiro, né? Porque o Novo Testamento, o Antigo Testamento são livros, então é o primeiro livro de Samuel, e no Novo Testamento a gente sabe que são cartas, né? Cartas aos Coríntios, cartas aos Filipenses, então por isso que a gente fala 1 Coríntios. Aqui a gente vai falar 1 Samuel, porque é um livro, né? Primeiro livro de Samuel. Está no capítulo 12 e leremos 12 versículos, do 1 ao 12, e aprenderemos sobre essa parábola da cordeira. É aquele caso lá de Davi, quando ele foi pego lá em ato de adultério, né? E que Deus não deixou aquilo dali passar em branco. Então, nós temos 7 lições a respeito desse ato cometido por Davi. Mas antes de iniciarmos a nossa live, vou fazer uma oração agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma terça-feira. Deixa eu tomar aqui meu cafezinho, começando a dar pigar na minha garganta. Cafezinho que mais parece uma Coca-Cola. Se o Marcelinho estivesse aqui, ele falaria que parece mais a Coca-Cola, por conta da quantidade que eu coloco. Então vamos agradecer a Deus. Amado Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu amor, infinito amor. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou na manhã desse dia. Obrigado pela tua graça, esse favor imerecido, que independente do que eu faça ou do que eu deixe de fazer, ainda assim eu não mereceria a tua graça, mas ela é derramada sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Eu peço que o teu Espírito Santo continue guiando o meu espírito, que o meu espírito ordene a minha alma, que ela governe sobre todas as energias, todas as coisas debaixo do céu, porque foi para isso que ela veio a essa terra, governar, principalmente sobre as minhas emoções, as minhas vontades, e esse corpo aqui, que é teimoso, é procrastinador, é preguiçoso, mas ele tem que estar em completa obediência à minha alma, então que ele possa obedecer ao meu propósito e todas as ordenanças da minha alma. Tudo isso conduzido pelo teu Espírito Santo. Eu consagro novamente essa live a ti, desse dia 15 de agosto de 2023. Peço que tu tomes a frente, que realmente as pessoas que entrarão aqui, elas estejam com o coração aberto, tenham um coração ensinável para poder aprender as 7 lições dessa parábola da cordeira. Assim como eu aprendi, fui tremendamente impactada com esse aprendizado. Eu peço que o Senhor também impacte essas vidas, que elas possam colocar em prática tudo aquilo que o seu Espírito Santo falar aos corações de cada um deles nessa manhã de terça-feira. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos corações de cada um deles. E é em nome de Jesus que eu faço essa oração, já te agradeço. Amém. Jessiquinha, Wanderson, bom dia. Rose, ai gente, hoje eu vou treinar com a Rose. Pastor Daniel, bom dia, meu pastor amado. Hoje eu vou treinar com a Rose, gente. Ela é atleta biquíni, vai estrear nesse mês de... Nem sei se eu posso estar abrindo assim, mas como ela deixa o Insta dela do mesmo jeito que o meu, quando eu tava pra estrear, né, no fisiculturismo, então eu acredito que não tenha problema de eu falar, não. Ela vai estrear, gente, no final desse mês de agosto, e hoje eu vou ter a honra de treinar juntamente com ela, bums! Então assim, eu fiquei tremendamente feliz, tu sabe disso, né, Rose? Quando você falou que iríamos fazer um treino juntas. E pra mim vai ser uma honra tremenda treinar hoje com você, gente, com a atleta biquíni Rose. O Insta dela é Rose com Y, né? Atleta biquíni, o biquíni é com K. Daniel Fortuna, bom dia.
Até o nome já tem fortuna, gente, olha, já tá profetizando. Então hoje, gente, nós falaremos sobre essa parábola da cordeira, como eu falei aqui para vocês, né, que se encontra lá em 1 Samuel, como eu falei, iniciei aqui falando, né? Então, no Antigo Testamento são livros, então por isso que a gente usa no gênero masculino, primeiro livro de Samuel. E no Novo Testamento a gente sabe que são cartas àquelas igrejas, né? Igreja de Filipenses, igreja dos Coríntios, aos Filipenses, daí a gente fala carta, né? Ou primeira e segunda Coríntios, primeira e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda Tessalonicenses. Cleitinho, bom dia. Fortuna de Jesus, amém, né? Melhor ainda, essa é a melhor riqueza que a gente pode ter, é a riqueza de Cristo, porque com ele a gente tem tudo, não há falta de nada, né, quando estamos em Cristo. Então vamos começar com a leitura, gente, lá de meu Deus, eu tenho que ficar me corrigindo. 1 Samuel, capítulo 12, que é aquela história de Natã, do profeta Natã, quando ele chamou a atenção de Davi por conta do adultério dele com Batseba e por ele ter matado, né, mandado matar Urias. Aí ele fala assim: Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Aí aqui começa a parábola da cordeira. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: Juro pelo Senhor que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Então aqui ele já se enfureceu, né? Já se irritou com essa história. Douglinhas, bom dia. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã revelou a Davi: Esse homem és tu. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o Heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e fizeste com a mulher e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que ela se tornasse a tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Então olha só o castigo que Davi recebeu por conta desse adultério e desse assassinato que ele cometeu, né? Glena, bom dia, minha florzinha. E aqui, diante dessa história, a gente tem 7 lições que, como eu sempre falo para vocês, essas alegorias que eu venho trazer, essas parábolas que eu venho trazer para vocês, são 42 parábolas ao todo na Bíblia. A gente vai trazer para os nossos dias de hoje quais são as lições
que Cristo ou Deus quer nos ensinar através dessas parábolas, porque a Bíblia, ela é, como Billy Graham fala, mais atual do que o jornal de amanhã. Então as notícias de amanhã ou os acontecimentos, os acidentes que acontecerão amanhã e que sairão nos jornais de amanhã, ainda assim a Bíblia é mais atual do que essas notícias que ainda não aconteceram, do que esses acidentes que ainda nem aconteceram. Então ela não serve apenas para as pessoas do passado, elas servem também para os nossos dias de hoje. E é por isso que eu trago essa jornada aí com vocês, nessa jornada aí de parábolas, de alegorias do reino de Deus, para que nós apliquemos nas nossas vidas essas lições, essas parábolas. Gladiador, bom dia. Nome bonito, gladiador do drop. E hoje, e aqui só para poder contextualizar essa história, para quem não tem essa intimidade, né, com a palavra, Mateuzinho, bom dia. Aqui é aquela história de Davi, quando ele estava passeando pelo palácio, ele deveria estar na guerra, né, porque ele era rei, e como rei naquela época, eles é que estavam sempre à frente dessas batalhas. Então tinha uma batalha marcada, os generais, todo o exército, né, estava nessa batalha, estavam guerreando. E Davi não, Davi naquele momento ali, ele decidiu que não estaria naquela batalha. E ficou ali no palácio. E num desses passeios pelo palácio, de repente ele vê Batseba tomando banho, muito provavelmente, né, deveria ser uma mulher muito bonita, porque chamou a atenção imediatamente de Davi naquele passeio que ele estava fazendo pelo palácio, e naquele momento ele desejou ter Batseba para ele. Então ele quis ter Batseba, mandou chamar Batseba, né, e ali eles consumaram a relação sexual. Só que com aquela consumação, ela veio a ficar grávida. Aí chegou um momento de desespero de Davi, que ele falou assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Pai, peguei a mulher de um dos meus soldados, né? Porque Urias fazia parte do exército dele. Aí ele fez um plano lá, tentando, né, arquitetar um plano para que para que Urias imaginasse que o filho fosse dele, né? De Urias e não de Davi. Tentando encobrir ali aquele adultério. Só que todas as vezes que ele tentava levar Batseba para Urias, ou falar, não, Urias, hoje você vai descansar, hoje você não precisa ir para ficar aqui com a gente, não, hoje você pode ir para sua casa, ver a sua mulher, jantar com a sua esposa. Só que Urias não fazia, Urias era tão leal tanto aos seus companheiros, né, ali, os outros soldados, quanto também ao próprio rei Davi, que ele não saía de perto ali do palácio. Então, caso precisasse dele, ele estava em prontidão, ele gostava de estar em prontidão. Assim era a atitude de Urias, né, por ser muito leal, ele gostava de estar em prontidão. Então, ele não retornou para casa. E isso, salvo engano, foram umas três vezes que Davi tentou, né, essa artimanha aí para poder fazer com que ele retornasse para casa e tivesse relações sexuais com Batseba, a fim de encobrir esse adultério, bem como essa gravidez, né, de Batseba, sendo que esse filho aí era de Davi, que depois ainda veio a falecer, né, e se vocês quiserem ler a história, depois eu até vou atiçar essa vontade de vocês de procurarem essas pepitas douradas na Bíblia, mas depois veio a falecer, mesmo que Davi tenha ficado ali em jejum, tenha ficado muito angustiado, ainda assim Deus falou que aquela dali seria a recompensa, né, a consequência pelo ato dele, então acabou que ele não nasceu, mas posteriormente veio Salomão, e Salomão a gente sabe, né, foi o homem mais sábio que já existiu, mais rico que já existiu, não houve nem haverá um homem como Salomão. Então depois ainda veio essa recompensa. Então eu vejo ali um castigo, mas pela atitude do próprio Davi, né, porque a semeadura ela é nossa, gente, então a gente é que colhe, a gente é que planta e a gente que colhe o fruto daquilo que nós semeamos no nosso passado. Então tenhamos muito cuidado com as sementes que nós estamos escolhendo para poder semear. Então Davi, nesse momento aqui, verificou que isso não iria acontecer, né, que Urias não iria retornar para casa. Qual foi, então, a estratégia que ele utilizou para poder não descobrirem que o próprio rei tinha cometido esse ato de adultério com Batseba? Ele pegou e chamou, eu acho que é Joabe, gente, eu não tenho, mas eu acredito que seja isso mesmo, chamou Joabe para poder, que era o que estava à frente, né, daquelas guerras ali, daquelas batalhas naquele momento, e falou bem assim,
Depois eu vou confirmar, mas eu acredito que seja isso mesmo. Joabe, ele falou bem assim, ó, você vai colocar Urias na frente ali da próxima guerra que vocês estiverem guerreando, colocar ele na frente com a intenção de fazer com que ele perca a vida, né? Então ele já tinha essa intenção de fazer com que Urias morresse na próxima batalha. Joabe, né? Ai, que bom. Obrigado, gladiador. Então, de fato, foi Joabe. Conversou com o chefe ali, porque eu esqueci o nome que se dá, mas era como se fosse o chefão ali do exército, e falou assim, você vai colocar Urias na frente da próxima batalha, porque eu quero que ele morra. Ele já tinha essa intenção, né, de morrer. Catrielen, bom dia, minha florzinha. Isso como artimanha, como eu falei, né, para poder falecer, para que Urias viesse a falecer, aí ele viesse a se casar com Batseba, e aí sim estaria para a sociedade, para o palácio, para aquele reinado, para aquelas pessoas, os plebeus, né? Aquelas pessoas que estavam ali sob a governança de Davi, como se fosse algo natural, né? E muito pelo contrário, ele ainda sairia como bonzinho da história, porque pegou uma mulher que tinha acabado de perder o marido, né? Que tinha sido viúva. Então ele ainda sairia como um bonzinho da história. Marquinhos, bom dia! Então olha só o perigo das nossas escolhas, das decisões que nós tomamos e das artimanhas que nós tramamos nas nossas vidas, querendo, quem sabe, encobrir um pecado, encobrir o erro, mas que a gente não tem noção, às vezes, que nós colhemos os frutos, e se forem escolhas como essas de Davi, são frutos muito amargos. Então Deus, lá no Novo Testamento está escrito que Deus, ele é justo, e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, a lei da semeadura, eu sempre venho falar isso para vocês, né? A lei da semeadura, ela é inexorável. O que quer dizer inexorável? Ela é inflexível, ela é dura. Então, aquilo que você semear, certamente você vai colher. Podem se passar meses, podem se passar anos, décadas, mas você vai colher o fruto dos seus erros. Como a gente aqui está focado mais nos erros de Davi, né, esse sanguinário, foi um homem sanguinário, e olha só, gente, que incrível, um homem que pecou dessa forma, um homem sanguinário, que matou muita gente, tanto é que Deus não permitiu que ele construísse o templo e deu essa função a Salomão, exatamente por conta do derramamento de sangue que ele tinha feito. Então, por conta disso, Deus não permitiu que ele construísse o palácio, né? Mas o palácio não, o templo. Mas ainda assim foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então aqui a gente vê os erros de Davi e a gente geralmente vê muitas pregações a respeito disso, né? Desse adjetivo, ser segundo o coração de Deus, Davi ser segundo o coração de Deus. E nos esquecemos das falhas de Davi, que ele foi um homem como nós, pecador, um homem que errou, um homem que tentou esconder os seus próprios pecados, e ainda assim, como ele imediatamente, quando ele era confrontado, ele reconhecia o erro, ele se arrependia, ele abandonava, ele alcançava a misericórdia, que é o que está escrito lá em Provérbios. Dani, minha florzinha, bom dia. O que está escrito em Provérbios é aquele que se arrepende e deixa. Perdão, esse é o que alcança a misericórdia. Então aqui já vai uma das lições, né? Se você de fato cometeu alguma coisa que você sente no seu íntimo, porque o Espírito Santo a gente fala, é a intuição. Não é a intuição, é o Espírito Santo conversando com você. Há um espírito, na verdade nós somos espíritos, onde nós estamos vivendo uma experiência nesse corpo aqui e temos uma alma. Então o nosso espírito, como nós somos espíritos, ele se comunica com o Espírito Santo de Deus. Então se há algo em você que está comunicando que você fez algo de errado no passado, ou que você está fazendo algo, né, que vai contra os seus princípios, os seus valores, que é o que a gente tem falado muito também nessas últimas semanas. Então que hoje você possa reconhecer esses seus erros, se arrepender, e não apenas reconhecer e se arrepender, mas é abandonar, porque a misericórdia, você só alcança a misericórdia se você abandona, porque tem muita gente também que tem pecado de estimação. Explico, o que é um pecado de estimação? É aquela pessoa que sabe que pode ser tentada exatamente naquela área, porque ali é o calcanhar de Aquiles daquela pessoa, né? Ela sabe que ela tem tentação naquela área, e ela fica naquele looping, sabe? Sempre caindo no mesmo pecado, sempre caindo no mesmo erro, sempre na mesma falha, e não sai daquele ciclo vicioso. Na verdade, é um ciclo infernal, né? Então, aqui, se você decidir se posicionar e falar assim, não, eu me arrependo, então às vezes até gera aquele arrependimento da pessoa depois que a pessoa comete o pecado, né? Mas depois de algumas semanas, alguns meses, a pessoa pega e comete o mesmo erro, o mesmo pecado, às vezes até da mesma forma. Então,
aqui, Provérbios, Salomão nos ensina em Provérbios que é aquele que abandona o pecado. Então você não vai mais, você pode até cometer novos pecados, até porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, né? Mas que você não cometa o mesmo erro, que não seja o mesmo pecado. Porque quando você se arrepende e deixa, é aí que você alcança a misericórdia. Então Davi só alcançou a misericórdia e depois foi considerado homem segundo o coração de Deus, exatamente porque ele conseguiu abandonar, reconheceu o seu erro, né, se arrependeu, confessou, mas além disso, ele ainda abandonou aquele pecado. Então ele decidiu, ele cometeu outras falhas, como eu falei, foi um homem tremendamente sanguinário, um assassino, mas ainda assim ele cometeu falhas mais diversas daquele que ele havia cometido com Batseba. Heitorzinho, bom dia! E aqui a primeira lição que a gente aprende, gente, dessa parábola aqui do primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, é o confronto com o pecado. Então que você também se confronte ou se coloque nessa situação de se confrontar com o pecado. Deus, ele usa situações, como eu falei, às vezes você acha que é a sua intuição, mas nada mais é do que o Espírito Santo comunicando com o nosso espírito, com o seu espírito. Vitinho, bom dia! Ele usa essas situações para poder confrontar o nosso pecado. Então, como eu falei, se hoje você está aqui nessa manhã e você sente, assim como eu acabei de fazer a leitura, né, do primeiro livro de Samuel, que você sente que algo está lhe incomodando, ou que algo fere os seus princípios, os seus valores, Brunão, bom dia! Que hoje você decida confrontar esse pecado, e se for um pecado de estimação, abandoná-lo, porque como eu falei, a maioria o inimigo, ele não vai criar estratégias mirabolantes para fazer você criar em você ou te incitar a ter um novo desejo, um novo pecado. E ele nos conhece, gente. A gente não pode superestimar o poder que Satanás tem, mas também não podemos subestimá-lo. E tem muita gente subestimando, quando na verdade ele esteve com Deus na criação do mundo. E ele foi capaz de persuadir 1/3 dos anjos para poder também cair. Então, 1/3 parte daqueles anjos, imagine qual era o poder de persuasão do diabo para poder levar 1/3 daqueles anjos com ele. Então, ele conhece, inclusive, onde é o nosso calcanhar de Aquiles, onde é a nossa tentação. Então ele não vai gerar um desejo diferente na sua cabeça, no seu coração. Ele sabendo, vamos supor, uma pessoa que ela é tentada, completamente tentada em relação ao dinheiro. Você acha que ele vai tentar seduzir aquela pessoa em relação à área sexual? Obviamente que não, se ele já sabe, e isso eu tô falando do inimigo das nossas almas, né? Se ele já sabe que a tentação daquela pessoa, que a fragilidade daquela pessoa é em relação ao dinheiro, então ele vai buscar algo em relação ao dinheiro para poder tentar aquela pessoa. Também é em relação àquelas pessoas que são fracas em relação aos desejos sexuais. Ele não vai tentar aquela pessoa para poder fazer com que ela caia em relação a dinheiro. E eu falo isso porque eu fui prova disso, né? Eu falei, salvo engano, na terça-feira, foi na semana passada, eu não lembro qual foi o dia da semana passada, mas eu falei a respeito disso com vocês. Teve uma época na minha vida que, já sendo advogada, eu tava passando assim uma situação financeira terrível, onde eu tinha que comprar um almoço e dividir para poder conseguir comer 2 vezes naquele dia, né? Muito complicada, e foi quando apareceu uma pessoa assim da alta sociedade, né? Onde tá trabalhando ali nos ministérios, e me ofereceu um cargo de advogada dentro de um daqueles ministérios. E o cargo, assim, o valor da remuneração era de 30 mil reais. Imagina, gente, pra quem não tinha R$1 no bolso, eu ofereci uma remuneração de 30 mil reais mês. E já no dia que ele me chamou pra uma reunião, né, ele já queria formalizar o contrato de advocacia, né, que eu estaria à frente daquele trabalho. E começou a me apresentar pra todas as pessoas, desde a entrada, desde o porteiro até o pessoal lá de cima, em todos os andares me apresentando. Essa é a nova advogada da empresa, Só que no finalzinho, quando foi formalizar realmente ali o contrato, assinar tudo, falar qual era o meu horário de trabalho, quais eram os dias da semana que eu iria estar trabalhando, teve uma cláusula, mas não foi uma cláusula escrita, né? Foi conversada, foi verbal, que ele falou bem assim: Mísia, eu vou te contratar aqui, a sua remuneração vai ser tanto, você vai trabalhar de tal dia até tal dia, de tal hora até tal hora, só tem uma coisa que eu te peço.
eu quero que você faça vista grossa para determinados contratos que aparecerão aqui nesse local. Quando ele falou esse negócio de vista grossa, e vista grossa a gente sabe, né, gente? Aí falando assim, não, isso aqui vai passar, isso aqui é suborno, isso aqui... Era coisas assim, relacionadas a esse esquema assim, né, de contratação. Ou às vezes uma pessoa estava ali numa licitação, tinha ganho de forma legal, legítima, uma determinada licitação e outra por ter pago ali algum valor a mais, um suborno, né? Entraria na frente daquela pessoa. Seria esse tipo de situação que eu deveria fazer vista grossa. Quando ele falou isso, gente, foi automático. Como não é uma tentação na minha vida, eu falei muito obrigada, mas eu rejeito esse tipo de proposta porque vai contra os meus princípios e os meus valores. Então ali eu nem ao menos me senti tentada. Entendeu? Então, na sua vida também, você tem que ter esse autoconhecimento. Por que eu falo muito a respeito de desenvolvimento pessoal, de auto-performance, de autoconhecimento? Exatamente porque você precisa se conhecer e precisa conhecer não apenas as suas fortalezas, mas você precisa conhecer principalmente, para poder guerrear contra o inimigo das nossas almas, as suas fraquezas. Porque se tu conhece as tuas fraquezas, você vai saber que o inimigo vai te tentar te atacar naquela área lá. E se você estiver revestido, né, com todas as armas ali de Efésios 6, tanto as armas de ataque quanto as armas de defesa, aí lá vocês verificarão, né? Então vão dar uma estudadinha lá em Efésios 6. Lá tem as armas de ataque e as armas de defesa. Então há determinadas fases na sua vida em que você vai atacar e realmente vai para cima do inimigo das nossas almas, com palavras, com oração, com jejum, com consagração, propósitos, né, orações na madrugada, ou propósitos de oração durante os dias, em determinados horários do dia. E há aquelas armas de defesa, em que você vai pedir realmente a proteção de Deus, é o escudo da fé, né? Você está passando por uma situação terrível, você usa ali o escudo da fé e fala, não, eu tenho certeza que eu vou passar por isso daqui, porque isso aqui não vem de Deus, e Deus faz com que você passe aquela situação lá. Então saiba quais são as suas fragilidades, saiba quais são as armas que você precisa utilizar, se de ataque ou de defesa, para poder realmente continuar ali persistindo esqueci o nome que se dá, sujeitai-vos a Deus e resistindo o diabo, porque o versículo diz assim, né, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e tem gente na verdade fazendo o contrário, gente, sujeitando-se ao inimigo das nossas almas, sabe, cai em tudo quanto é tentação, quando entrando nesses pecadinhos de estimação, e resistindo a Deus, sabe, quando na verdade, quando você peca, o que Adão mesmo, a gente verifica lá na história de Adão, ele faz fugir de Deus, né, se esconder da presença de Deus. Aí Deus está procurando Adão, onde você está? E ele tinha se escondido por conta do pecado que ele sabia que ele tinha cometido. E quantos de nós também não temos essa atitude de Adão? Em vez de nos aproximarmos de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Maravilhoso, vou entrar em sala de aula agora. Até mais tarde, Rose, para fazermos o nosso treinão. Radassa, bom dia. Então aqui a atitude, a maioria de nós temos essa atitude de adâmica, né? Essa atitude de Adão, de fugir de Deus quando nós cometemos alguma falha, algum erro, quando na verdade deveríamos ter essa atitude de Davi. Por que Davi foi uma dos requisitos, né? De Davi ser considerado segundo o coração de Deus? Porque ele pecava, e quando ele pecava, reconhecia o próprio erro, abandonava aquele erro e automaticamente, gente, ele já oferecia sacrifícios a Deus, sabe, demonstrando que realmente estava arrependido por aquele ato que ele tinha cometido. Então, em vez de se afastar de Deus, ele fazia se aproximar de Deus. E ainda falava, nossa, eu não mereço, eu nem deveria estar na tua presença, mas vale muito mais um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Então ele reconhecia a importância de estar na presença de Deus, de ter essa conexão com Deus. Mas quantos de nós estamos vivendo uma vida onde nós estamos trocando esse versículo, estamos na verdade nos sujeitando ao inimigo das nossas almas e resistindo a Deus? Porque quando você se sujeita ao diabo, quando você peca, quando você erra, você fica com tanta vergonha que você acha que não pode mais ler uma Bíblia, não pode mais jejuar, você não tem mais o direito de conversar com Deus através das suas orações, das suas rezas, porque aqui são muitas religiões, né, das pessoas que me seguem. Então às vezes você não se sente nem no direito, mas saiba que isso é uma estratégia diabólica para poder te afastar do seu Pai. Então não permita mais que o diabo utilize dessas artimanhas para poder te afastar de Deus. Muito pelo contrário, siga o que está escrito. É a palavra de Deus, é o manual do ser humano.
Então, são princípios que você deve levar em consideração e a praticar ele na sua vida. Lá está escrito, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Caiu uma vez, levanta, reconheça o teu pecado, se arrependa, abandone, porque essa é a parte principal, como eu estou falando aqui para vocês. Muita gente acaba tendo pecados de estimação, porque acaba caindo sempre no mesmo erro. Então abandona, aí sim, depois de abandonar aquele pecado, não cometer mais aquela falha, você pode até falhar em outras coisas, cometer outros pecados, mas que não seja aquele dali. Aí sim é quando você alcança a misericórdia. Então não se sujeita ao diabo, muito pelo contrário, o versículo é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem um momento na sua vida que você resiste tanto, você persiste ali em oração, em jejum, em leitura da palavra, em louvores, em palavras recitando, né, a própria Bíblia, porque Jesus Cristo, ele utilizou a própria palavra de Deus, a Bíblia, para poder também vencer o inimigo das nossas almas. Então que você também utilize dessas estratégias, que é o que está escrito lá em Efésios 6, né? Armas de defesa e armas de ataque, para poder vencer o inimigo das nossas almas. Ai, bom dia, minha florzinha. Aí aqui retomando, então a gente vê que cada um de nós devemos conhecer as nossas fragilidades para que saibamos que o inimigo, ele vai tentar naquela área. Então se é na área sexual, eu falo que tem que colocar uma muralha de Jericó, sabe? Que cabia, a muralha de Jericó ela era tão resistente, tão grossa, que passava 2 carros, né? Carros indo e carro voltando, para você ver a grossura das muralhas de Jericó. Cleiciano, diretamente de Portugal, aqui para Brasília, bom dia. Então que você coloque essas muralhas de Jericó nessas suas fragilidades, nesses pecados que você sabe que poderiam ser pecados de estimação. Se é em relação ao dinheiro, você se sente tentado em relação ao dinheiro, crie essas muralhas também em relação a essa área, sabe? Não se conectando com pessoas que você sabe que não cumprem esses princípios e esses valores. Sabe, pessoas que não se coadunam com aquilo que você defende ou com aquilo que você sente, que como eu falei, não é intuição, é o Espírito Santo, é um walk-talk, sabe? É o Espírito Santo se comunicando com o seu espírito. Tem ambientes que não agradam a pessoa do Espírito Santo. Aí você sabe, mas ainda assim está frequentando aquele ambiente. Então, se desligue, se desconecte, sabe, de pessoas e de coisas e de ambientes que não se coadunam com seus princípios e com seus valores. E, consequentemente, você estará criando essa fortaleza. Bom dia, Jesus abençoe você também, Cleiciane. Você vai estar criando essa fortaleza para você continuar resistindo ao diabo e resistindo a esses pecados que, como eu falei, outrora pode até ter sido pecados de estimação, mas a partir do momento que você decide se posicionar, abandonar, assim como Davi fez aqui nessa situação, ele alcançou a misericórdia, você também vai alcançar a misericórdia de Deus, que é, como está escrito em Lamentações 3, renovada a cada manhã. Então a misericórdia do Senhor, ela é incomensurável, ela é ilimitada, por enquanto, né, que ele está como nosso advogado. Então ela é ilimitada. Então tome posse, sabe, dessa misericórdia que é renovada a cada manhã. Então, a cada manhã, se ela é renovada, a cada manhã também é uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que falhou, abandonar aquele erro e ter uma nova vida em Cristo Jesus, sendo uma criatura em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira lição, o confronto com o pecado. A segunda lição é o arrependimento e a confissão, que é o que a gente já estava falando aqui, na verdade, né? Como está escrito em Provérbios, aquele que se arrepende e deixa é o que alcança a misericórdia. Então, não é só se arrepender, é se arrepender e deixar, abandonar, esquecer aquele erro. É lançar ali como Deus faz com os nossos pecados, né? Ele lança no mar do esquecimento. Assim também nós devemos lançar nesse mar do esquecimento e nunca mais voltar àquele erro. Então é arrependimento, confissão e abandono do pecado. A terceira lição é a autorresponsabilidade. Então aqui a gente verifica que Davi, a partir do momento que ele leu, que Natan, né, que o profeta Natan leu essa historinha, falou dessa historinha ali, dessa alegoria ali da cordeirinha para Davi ele ficou furioso. Ele falou, não, esse homem merece pena de morte, mas antes de morrer, ele vai pagar 4 vezes mais o valor dessa cordeirinha. Só que ele estava falando a respeito de si mesmo, ele mesmo estava se sentenciando. E depois, quando Natan pegou e revelou, esse homem és tu. Aí quando ele viu que na verdade era o erro que ele tinha cometido, ele mesmo já tinha também se sentenciado. Então que nós tenhamos autorresponsabilidade. Porque enquanto a gente fala assim, mas é porque a carne é fraca, né? Tem muita gente que eu escuto falando assim, não, mas a carne é fraca, aí por isso que eu não consigo resistir. Na verdade é porque a carne está sendo muito forte. Porque eu contei na semana passada, foi na semana retrasada também, a respeito de uma historinha de um
de um bisneto, de um netinho que chegou no avô e falou assim: avô, tá tendo uma luta entre dois lobos e essa luta vai acontecer a noite todinha em relação a esses dois lobos. Qual lobo o senhor acha que vai ganhar essa luta no início do dia? Dieguinho, bom dia. Aí sabe o que o avô responde? Aquele que será mais alimentado. Por quê? Porque ele vai estar mais forte. Então, quando as pessoas vêm com essa ideia, mas a carne é fraca, eu falo, não. Na verdade, a carne está sendo muito forte. Tu anda alimentando demais a tua carne para ela vencer o espírito. Porque quando você alimenta o seu espírito através da palavra, mundo pequenino, Aninha, bom dia, minha florzinha, saudade de você. Quando tu alimenta o teu espírito, através da leitura da palavra, através da comunhão com Deus, de ter intimidade com Ele, buscar Ele nas madrugadas, fazer propósitos de oração, propósitos de jejum, consagrar a tua vida a Ele, o teu corpo, tudo aquilo que você faz, o seu dia, as suas tarefas diárias, certamente o teu corpo estará muito mais forte que a tua carne. E quem é que você acha que vai vencer no momento de tentação? Vai ser o seu espírito. Agora, quando a pessoa fala, a carne é fraca, por isso que eu caí em tentação, eu falei, não, senhor. Na verdade, você alimentou tanta carne, você deixou de alimentar o seu espírito, que a carne ficou muito bem alimentada. Na verdade, ela deve estar obesa. A carne deve estar obesa, porque você andou alimentando demais o seu físico, a sua carne, a ponto de cair em tentação assim de uma forma tão fácil. Então, tenhamos muito cuidado para termos autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é isso, é trazer a responsabilidade para si. Falar, nossa, eu errei, eu pequei, e por conta disso eu sei quais serão as consequências do meu erro. E sabendo que a lei da semeadura, ela é inflexível, ela é inexorável, tenha sabedoria, gente, para que enquanto você estiver colhendo os frutos amargos de atitudes, de decisões que você tomou lá no seu passado por conta dessas suas falhas, erros e pecados, que você não continue cometendo novos erros, novas falhas, novos pecados. Por quê? Porque senão vai entrar nesse ciclo de sempre colher frutos amargos na sua vida. Aí tem tanta gente que reclama, meu Deus, eu não sei por que eu tô nessa situação, nessa pindaíba, na situação financeira, não sei por que meu matrimônio tá assim, meu casamento tá assim. Verifica a sua vida, sabe? Traga essa autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é o que eu fiz? Quando foi que eu errei? Qual foi a decisão que eu tomei para poder estar colhendo esses frutos aqui? E parem de continuar semeando sementes que vão colher lá no futuro, vai fazer com que você colha, né, no seu futuro, sementes amargas. Então, peça essa sabedoria ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que eu estou passando por essa situação, porque lá no passado eu tomei essa decisão, eu me posicionei dessa forma, eu tomei essa atitude, eu cometi esse pecado. Só que me dê sabedoria para eu começar a colher, a plantar ou escolher boas sementes e cultivar essas boas sementes para que o meu futuro seja um futuro de paz, de prosperidade, conforme é o que ele promete lá em Jeremias 29:11, né? Os planos que Deus tem para nós são planos de prosperidade, não de nos causar mal, são planos de paz. Então que você tenha essa sabedoria até para você orar e pedir ao Espírito Santo que ele te guie na escolha dessas novas sementes que você tem para poder plantar para o seu futuro. Eita, glória, a palavra foi forte, alimenta o espírito, tá? Amém? Alimente o espírito, porque aquele lobo que você alimentar, ele é o que vai estar mais forte no dia da sua guerra. E a gente tá falando de guerras espirituais, né? Walter, bom dia! Então, essa é a terceira lição, a autorresponsabilidade. A quarta lição aqui dessa parábola é justiça e compaixão. Tratar a todos com empatia e justiça. Então aqui a gente verifica que a atitude de Davi nessa situação foi não ter empatia por Urias. Muito pelo contrário, ele só pensou em si, só pensou na sua reputação. E na semana passada nós também fizemos essa diferenciação entre caráter e reputação. Reputação é aquilo que você cuida, aquilo que você foca quando você está na frente de outras pessoas. O que as pessoas pensarão a meu respeito? Será que eu estou com a vestimenta adequada? Será que minha fala está adequada? Então, reputação é isso, é se preocupar com o que as outras pessoas pensarão a seu respeito. Já o caráter é aquilo que você faria estando ou não estando na frente dessas pessoas. Você faria a mesma coisa se estivesse no cubículo ou entre quatro paredes, ou faria a mesma coisa se você estivesse em frente de outras pessoas. E é em relação ao seu caráter, ele que deve ser tratado por Cristo. O seu caráter é que deve ser cada dia mais parecido com o caráter de Cristo. Então não tenha que o seu foco não seja na sua reputação.
Como foi o caso aqui de Davi. Ele errou também nesse quesito. Que ele focou tanto na reputação dele. Meu Deus, eu engravidei a mulher e agora? Todo mundo vai saber que o rei pegou a mulher enquanto o outro estava lá em guerra, o esposo estava em guerra e que eu não fui para essa batalha, não fui para essa guerra e ainda acabei engravidando essa mulher. Então ele se preocupou mais com a reputação dele do que com o caráter dele. Mas a partir do momento que ele se arrependeu e abandonou aquele pecado, ali ele alcançou misericórdia. Então que você também tenha compaixão e empatia. Não se vitimize a ponto de colocar a culpa nas outras pessoas. Ah, mas eu falhei porque a pessoa fez isso comigo, tal pessoa fez aquilo comigo. Não traga essa autorresponsabilidade para você. Não, fui eu quem decidi, fui eu quem me posicionei de uma maneira errada e agora eu tenho que sustentar a colheita desses frutos amargos por conta das decisões, dessas sementes, né, que eu semeei no meu passado. Gabizinha, bom dia, minha florzinha. Então, justiça e compaixão é a quarta lição. A quinta lição é consequências dos pecados. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, certamente colherá. A semeadura, ela é inexorável. Então, nós já falamos a respeito disso, né? Que todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas decisões, elas gerarão algum tipo de consequência. E como a gente está falando a respeito de erros e de pecados, quais frutos é que você acha que você vai colher? Quais consequências é que você acha que você vai ter na vida? E às vezes não ataca ou não, essa consequência não vai vir apenas sobre a sua vida. Daí o porquê também de você ter essa autorresponsabilidade de tomar decisões sábias, porque às vezes vai afetar o seu esposo ou a sua esposa, os seus filhos ou os seus pais. Então as pessoas que estão à sua volta poderão ser atingidos por essas consequências desses seus atos no passado ou esses seus atos presentes. Então que você tenha isso, leve isso em consideração também, porque às vezes a consequência do seu pecado não vai atingir apenas a você, mas vai atingir as outras gerações, as outras descendências, ou as descendências anteriores, ou a pessoa que está ali do seu lado, as pessoas que te acompanham. Então haverá consequência para todos os erros que a gente comete. Então Deus, ele é justo. Muita gente fala assim, mas Deus é amor. Tá, mas ele é amor, mas tem a parte B desse versículo. Ele também é fogo consumidor. Ele tem que ser justo com a gente. Então ele não tem nada a ver com as nossas decisões. Que nós tenhamos sabedoria para poder pedir o direcionamento dele, e ele nos dando o direcionamento, certamente nós caminharemos pelo caminho correto, né? Seguindo ali os princípios e os valores. Agora, a partir do momento que eu não tenho esse direcionamento de Deus e tomo a decisão por mim mesma, eu também tenho que saber que as consequências também serão por mim mesma. Sabe? A lei da semeadura, ela é inflexível nesse sentido. Se eu fui que plantei e decidi a lei da semeadura, eu gosto de fazer uma analogia que é como se você fosse a uma feira. Essa feira seria só uma feira de sementes, né? Onde você poderia caminhar por essa feira e fazer a escolha que você quisesse, da semente que você quisesse. Então você está lá caminhando, aí você escolhe a semente de maçã, semente de abacaxi, semente de mamão. Você vai escolhendo. Ali, naquele momento que você está naquela feira, fazendo aquela sua escolha, você tem esse livre-arbítrio. Então você pode fazer o que você quiser, você pode escolher a semente que você quiser, da forma que você quiser, até o momento que você semeia no solo. A partir do momento que você semeou, gente, ali você já não tem mais o livre-arbítrio de escolher que tipo de fruta que você vai colher, não. Então, colocou no solo, começou a cultivar aquilo dali que foi plantado, que foi semeado, a lei da semeadura diz o quê? Que você vai colher exatamente do fruto que você semeou. Aí as pessoas querem, às vezes, semear maçã e depois colher mamão, semear mamão e colher laranja. Então não existe isso, sabe? Nem a fé, gente. Tiago Brunet fala muito disso. Nem a fé, gente, tem o poder de alterar a lei da semeadura. Então, nem a fé pode se intrometer na lei da semeadura. Não, mas eu tenho fé. Eu plantei aqui mamão, mas eu tenho certeza, com fé em Deus, que eu vou colher maçã. Não, gente. Deus é muito justo. E a lei da semeadura, ela vai te dar o retorno daquilo que você semeou. Então você tinha o livre-arbítrio de escolher qual era a semente que você ia semear. Ali você poderia escolher qualquer tipo de semente. Você estava na feira, você estava livre, você estava solto. Agora, a partir do momento que eu decido, não, eu vou cometer esse ato de adultério. Não, eu vou aceitar esse suborno aqui. Ali foi um momento em que você já aceitou e consumou, né, ali o seu erro. É como se você já tivesse semeado ali naquele solo e estivesse cultivando aquela semente. Não vai ser automaticamente, que também a gente não colhe o fruto no mesmo dia que a gente planta a semente, não. O fruto ele vai vir depois de algumas semanas, depois de alguns meses, depois de alguns anos. Algumas consequências dos nossos pecados são até automáticas, né? Mas a maioria delas vem a médio e longo prazo.
mas certamente virá. Por quê? Porque ali você já não tem mais o livre-arbítrio. Ali já opera a justiça divina. Aí é Deus, como justo juiz, é que vai entrar para poder sentenciar aquela lei da semeadura. Jackson, bom dia! Então tenhamos muito cuidado em relação às escolhas que nós fazemos dessas sementes, porque elas darão frutos, ou frutos bons ou frutos amargos. Como eu falei, se você está colhendo frutos amargos, é por conta de uma semeadura no seu passado que foi feito de forma onde você não escolheu a sabedoria, né, para poder escolher as suas sementes. Mas não continue nesse loop infernal de continuar semeando essas sementes erradas. Que hoje você se posicione e peça a Deus, qual é o tipo de semente que eu tenho que escolher para poder colher uma boa semeadura, sabe? Fazer uma boa colheita no meu futuro. E comece a semear, que assim como eu falei, né? Você não come o fruto no mesmo dia que planta a semente. Então tem gente que começa a fazer o bem para as outras pessoas. Ah, mas agora eu tô doando cesta básica. Ah, mas agora eu já parei de cometer esse ato de adultério. Ah, mas eu hoje já não aceito mais suborno. E acho que automaticamente, pronto, todas as bênçãos já virão correndo atrás dessa pessoa. Não, gente. É uma nova semeadura que você está fazendo. Então isso quer dizer que vai levar um tempo. É a curto, médio, longo, na verdade, mas a médio e longo prazo é que você vai colher esses frutos que você está semeando agora no seu presente. E que você tenha sabedoria para poder escolher bons frutos agora no seu presente. Então essa é a quinta lição aqui dessa parábola. A sexta e penúltima lição, retidão e humildade. Então aqui a gente via, em relação a essa historinha que o profeta Natan contou para Davi, que tinha ali um homem pobre, um homem muito humilde e que andava em retidão, alimentava aquela cordeirinha. Então ele fez de tudo, né, para poder comprar aquela cordeirinha. Tratou ela bem, inclusive como se fosse um membro da família, né? Ela se alimentava no mesmo prato que ele se alimentava, ela bebia no mesmo copo que ele bebia, então ele tratava ela muito bem, essa cordeirinha, né? Tinha essa humildade, tinha essa retidão, andava em retidão. Eliabe, bom dia! Só que aqui a gente verifica que a atitude do outro homem era completamente inversa, né? Ele era um homem rico, abastardo, mas quando apareceu esse forasteiro ali na cidade, em vez de ele pegar seus vários bois, né? Porque ele tinha muitos bois, muitos cordeiros, e em vez de pegar um dos seus que ele tinha de sobra, o que ele fez? Pegou o do homem pobre, do homem humilde, e decidiu, né, fazer um almoço com aquela cordeirinha daquele homem humilde. Luciano, bom dia! Então aqui a gente verifica que nós também devemos aprender com esse homem pobre. Agora levando mais para essa área da alegoria, né? Que esse homem pobre aqui era considerado o quê? Urias. Então Urias ali tinha uma única esposa. Por quê? Porque o rei Davi, gente, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Ele era rei. Então ele poderia escolher a mulher que ele quisesse ali do palácio. Mas não, ele decidiu ficar exatamente com a mulher de Urias. Decidiu pegar a cordeirinha ali de Urias. Então que nós tenhamos essa retidão e essa humildade para nós reconhecermos que cada um tem a vida que merece, cada um tem o casamento que merece, cada um tem o corpo que merece. Aí se você quer mudar a sua situação, então se posicione de uma maneira diferente. Ah, eu quero mudar o meu corpo. Então tem atitudes diferentes. Ah, meu matrimônio está indo por água abaixo. Como é que eu faço para poder não acabar não culminando num divórcio? Tem atitudes diferentes. Então que você tenha também a retidão e a humildade na sua vida para poder se posicionar de forma sábia e tomar decisões sábias, não como a decisão desse homem rico aqui, que acabou furtando ali a única cordeirinha desse homem pobre e humilde para poder utilizar como almoço para esse forasteiro que estava visitando a cidade, que no caso era Davi, né? Nessa situação aqui era Davi, que pegou a mulher de Urias, Batseba. E sétima e última lição que a gente aprende é sobre a misericórdia divina. Graças a Deus, essa misericórdia do Senhor, desde que você realmente abandone e deixe o seu pecado, a sua falha, os seus erros do passado, você alcançará a misericórdia. E essa misericórdia, como eu falei, e como está escrito lá em Lamentações, ela se renova a cada manhã. Por isso que quando eu amanheço, gente, eu suspiro, eu respiro, eu falo, meu Deus, a misericórdia de Deus se renovou mais nessa manhã. É por isso que eu estou enxergando bem, é por isso que eu estou conseguindo falar, é por isso que eu consigo respirar, eu consigo ouvir bem, eu consigo caminhar, eu consigo gesticular, por conta de quê? Da misericórdia do Senhor que foi renovada nessa manhã. Então, se você não tinha nada para poder agradecer a Deus, que na verdade eu acho isso impossível, porque nós temos muito que agradecer a Deus, agradeça pelo menos pela misericórdia dele que se renovou nessa manhã, e você não está numa maca de hospital, você não está preso, você não está mendigando,
Se você tá aqui é porque, no mínimo, você tem acesso à internet e você tem um celular ou um computador. Então eu parto do princípio que eu não estou falando para esse tipo de pessoa, né? Pessoas que estão num estado caótico financeiramente falando. Então seja grata a Deus, sabe, por tudo aquilo que tem acontecido na sua vida, mas principalmente pela misericórdia dele que te alcança a cada manhã. E como nós estamos falando a respeito de erros, de falhas e de pecados, que você cumpra o que está escrito lá em Provérbios. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então que hoje você se posicione dessa forma. Não, eu preciso alcançar a misericórdia de Deus. Então por mais difícil que seja, por mais fraca que eu esteja nessa área, por mais fraco que eu esteja nessa área, eu vou começar a alimentar o meu espírito através da palavra, através da oração, através do jejum, através de propósitos que você faz com Deus, e assim o seu espírito, no dia da batalha, no dia da guerra, ele vai estar tremendamente fortalecido e, consequentemente, ele ganhará a batalha nesse dia da sua batalha na sua vida, tá bom? Então essas foram as 7 lições fortíssimas que, como eu falei, eu fui tremendamente impactada, né? Antes de passar para vocês, eu tenho esse processo de estudo, né, da palavra de Deus, aí busco artigos para poder ler e aprofundar mais esses assuntos com vocês, e eu espero que, assim como eu fui tremendamente impactada, o Espírito Santo falou muito com o meu espírito, que o Espírito Santo também tenha falado com o seu espírito, e que se você estiver nessa situação de pecado, ou que você verificou, né, através dessa live aqui, que cometeu um pecado lá no seu passado, e que você ainda não se arrependeu, ou que não abandonou ele, ou que tem esse pecado de estimação, que é como eu falei aqui, eu já confessei, assim que eu abri essas lives do Café da Boa Sorte, eu confessei pra você, o meu pecado, o meu erro, assim, que eu tenho que tomar muito cuidado com o inimigo das nossas almas, é na área sexual. Então é uma área, assim, que eu me resguardo muito, 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 e como eu falei, eu coloco muralhas de Jericó na frente de qualquer coisa que eu poderia me colocar numa situação onde eu me sentiria tentada nessa área sexual. Já dinheiro, que como eu relatei aqui pra vocês, não me tenta em absolutamente nada. Eu posso estar passando a situação que for, sabe? Eu tenho absoluta convicção que Deus supre todas as minhas necessidades em glória. E foi exatamente o que aconteceu quando eu rejeitei aquela remuneração de 30 mil reais. Tava numa pindaíba, mas eu falei, Deus, eu vou abrir mão desse salário aqui porque fere os meus princípios, fere os meus valores e vai contra a tua palavra. Porque ficar aceitando suborno ou ficar fazendo vista grossa para determinados contratos, aquilo ali ia completamente contra a palavra de Deus e os meus princípios e valores. Mas eu não me senti tentada, por quê? Porque a minha fé em relação a essa situação financeira, ela é inabalável em Deus. Então eu tinha absoluta convicção de que Deus cuidaria de mim. Só que ali eu fiz um contrato com Deus. Eu falei, eu não vou firmar esse contrato aqui com o homem, mas eu vou firmar agora um contrato com o Senhor. De nada eu terei falta, porque o Senhor é meu bom pastor. Então no dia que eu tiver vontade, inclusive, e gente, foi exatamente isso que eu falei com Deus, no dia que eu tiver vontade, inclusive, de tomar um açaí, eu não sei de onde, mas o Senhor vai fazer cair na minha conta aquele valor, nem que seja o valor exato do açaí. E Deus, ele é tão assim, certeiro nas orações que eu faço, que teve o dia, chegou esse dia que eu tava numa vontade louca de tomar um açaí, e caiu exatamente, salvo engano, foram 7 reais na minha conta, não tinha nada, e caiu 7 reais na minha conta, e eu usei aquele dinheiro que era o valor de um açaí, de um copinho de açaí, pra poder tomar um açaí. Eu falei, caramba, Deus é muito top, porque assim, sabe, Deus cuida, gente, é nos mínimos detalhes, sabe, é nos detalhes que você vê realmente a mão de Deus, o amor infinito de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Então que você abra mão desses pecados de estimação, se esse for o seu caso, e que você decida abandoná-los ainda hoje, nessa manhã de terça-feira, né, nesse dia 15 de agosto de 2023, e viver o novo de Deus de acordo com o caráter de Cristo, não se preocupando com a sua reputação, mas preocupe-se muito mais. A gente também deve se preocupar com a nossa reputação, porque a gente reflete a pessoa de Cristo nas nossas vidas. Pelo menos essa é a minha caminhada aqui na Terra, né, ser cada vez mais parecida com Cristo. E para isso eu preciso tomar conta mais do meu caráter do que da minha reputação. Então que você cuide mais do seu caráter e busque ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus, a ponto de saber ter essa sensibilidade, sabe? Porque chega num determinado momento em que você tem tanta intimidade com o Espírito Santo, que você tem uma sensibilidade de saber, esse ambiente não é pra mim, essa pessoa não é uma conexão boa pra eu fazer, essa coisa aqui não é pra eu usar.
Então você tem uma sensibilidade, não é aquele medo, sabe? Antes eu tinha medo de Deus. Medo é o quê? Ai, eu não vou fazer porque eu vou pro inferno. Eu tinha medo era de ir pro inferno. Hoje não, hoje eu tenho temor. E é isso que Deus quer que você tenha por Ele, temor. Que aliás é o princípio da sabedoria, né? É temer a Deus. Então quando você tem esse temor, é quando você tem essa sensibilidade do Espírito Santo. Eu até poderia fazer. Eu tenho livre-arbítrio para isso, porque como Paulo nos falou, né? Tudo nos é lícito. Mas me convém? Se não me convém, se fere a pessoa do Espírito Santo, tem essa sensibilidade para poder abrir mão daquele espaço, abrir mão daquela amizade, abrir mão daqueles objetos, para que não fira a pessoa do Espírito Santo e muito menos o seu relacionamento com ele. E assim você alcançará a misericórdia de Deus para a sua vida. Tá bom? Então essa foi a nossa live, essa foi a nossa alegoria da cordeirinha, né? Parábola da cordeirinha lá do primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, para quem quiser fazer novamente a leitura, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, e a gente leu esses primeiros versículos, do 1 até o 12, para que você possa ter uma noção de que Deus ele é misericordioso e ainda que nós venhamos a falhar, ainda que nós venhamos a pecar, Ele continua, gente, com as mãos, com os braços estendidos para poder nos socorrer. Então, que você se aproxime dele, não tenha atitude adâmica. A atitude adâmica é o quê? É se afastar de Deus. Então, quando Adão pecou, sabia que tinha errado, porque tinha desobedecido. Então, ali a gente vê o pecado da desobediência, né? Ele, em vez de se aproximar de Deus, ele foi se afastar. Brito, bom dia! Então, que você tenha essa atitude de Davi. Não, eu errei, eu pequei, me arrependo, abandono esse pecado, mas eu vou oferecer sacrifícios ao meu Deus, eu vou me aproximar cada vez do meu Deus. E assim você vai também poder ser considerado uma pessoa segundo o coração de Deus, tá bom? A gente se encontra amanhã então para mais um Café da Boa Sorte, para mais uma alegoria do Reino de Deus, às 7h47 da manhã. E gratidão a todos vocês que me doaram as moedas mais valiosas do mundo, que é o tempo e a energia de vocês. Então utilizem essas moedas nesse dia de hoje para poder fazer uma excepcional terça-feira, porque quem faz o dia é você, então não terceirize isso. E o hoje não é chamado de presente à toa, de fato é um presente, gente. Sabe? Um presente que Deus entregou nas suas mãos. Então saiba todos os dias desfrutar. Gente, todo dia eu desfruto. Todo dia eu desfruto. O povo chega e fica abismado. Como é que a Miss consegue fazer tanta atividade no dia dela, tantas coisas diferentes no dia dela? Porque todo dia eu tô desfrutando, gente. Eu não vejo o meu dia como trabalho, como algo assim, eu sou obrigada a fazer isso. Não, eu faço tudo com muito amor. Eu amo estudar, eu amo advogar, eu amo me exercitar, eu amo comer bem. Eu fico furiosa comigo quando eu saio da dieta. Aí que eu não gosto. Mas eu amo a minha rotina, sabe? Porque fui eu quem estabeleci e eu sei que Deus está nesse negócio. E é por isso que todos os dias eu sei desfrutar. Por quê? Porque eu amo o processo. Então saiba também desfrutar desse presente que Deus entregou na sua mão, que é o chamado hoje, terça-feira, dia 15 de agosto de 2023. Porque ele não volta mais. Você só tem um agora. O passado você utiliza como referência para você ou continuar praticando coisas que realmente te impulsionaram para poder ter resultados exponenciais, ou então como um exemplo aqui que a gente dá desses pecados, né, de falhas que você cometeu e que você sabe que não pode mais cometer, ou não deveria mais cometer. Então o passado é apenas uma referência. O futuro, ele é mais para você projetar, para você ter uma ideia de visão ali do que é que você quer para o seu futuro. Eu quero concurso público, eu quero empreendedorismo, eu quero me relacionar com tal pessoa. É um projeto. Só que onde é que você vai atuar para, de fato, você transformar e ter resultados exponenciais? É no hoje, é no aqui, é no agora. Por isso que eu falo, saibam utilizar o superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. Então é no hoje que você vai utilizar esse seu superpoder. E lá na frente, quando você menos imaginar, você curtiu tanto o processo, que é o que tem acontecido na minha vida, que você fala, caramba, olha o corpo que eu obtive. Mas foi por quê? Por conta da decisão que eu tomei hoje, de tomar meu cafezinho sem açúcar, amar que, pô, fala que em 7 dias criei esse hábito aqui, mas eu já tenho anos, acho que mais de anos que eu tomo isso daqui, ainda não me acostumei. Mas eu sei que eu tomando esse café aqui, ó, logo no primeiro momento do meu dia, eu consigo como é que fala? Resistir mais às tentações do doce, porque eu na verdade é mais o chocolate, sabe? Eu sou
eu tenho uma tara por chocolate, então eu consigo resistir à questão do chocolate na minha vida por conta desse cafezinho sem açúcar aqui que eu tomo no início do meu dia. Então eu faço coisas hoje que lá no futuro eu sei que eu vou colher bons frutos disso daqui que eu tô tendo essas atitudes no dia de hoje. Então que você também utilize seu superpoder de fazer um pouquinho todos os dias, tá bom? E permaneçam, gente, no centro da vontade de Deus, porque essa vontade, eu vou dizer pra vocês com toda convicção, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo, tudo, tudo. Então, independente da situação que você esteja passando, na hora você não entende. Assim também como eu não entendia quando eu estava nas minhas fases depressivas, quando eu estava nas minhas fases de crise de ansiedade, eu não compreendia porque você está o quê? No furacão, no meio da tempestade, você não vê saída, porque tem uma tempestade, é como se fosse uma nuvem de areia, sabe? Uma tempestade de areia. Você não consegue enxergar em canto nenhum uma solução para aquilo dali. Mas Deus é como se ele estivesse do lado de fora, assim, não, calma, ó, bem ali, ó, tempestade daqui a 5 minutinhos, essa tempestade acaba, você vai entender o propósito de ter passado por essa tempestade de areia aí na sua vida. Então tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem. Quer dizer, o bem daqueles que amam a Deus. Então se você tem certeza que você ama a Deus, saiba que até essa situação terrível que você está passando, também vai cooperar para o seu bem. Tá bom? Então permaneçam no centro dessa vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E a gente se encontra amanhã para mais um café da boa sorte. Lembrando que sorte é você quem faz. Então faça a sua boa sorte nesse dia de hoje, utilizando seu superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. Até mais, até amanhã.